Fala galera, tudo bem? Deixa eu desligar isso aqui. Galera, é o seguinte, eu vou estar mostrando agora a explicação da segunda tarefa, né, que eu criei, que é para trabalhar com listas, né? Esse programa, galera, é bem legal, tem bastante coisinha aqui legal nesse programa e vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas vale a pena, viu, galera? Vocês que querem entender alguns detalhes, tal, enfim. Vamos lá, galera. Primeira dica aí que eu tenho para dar, que eu aprendi também, né, com a minha professora, muito gente boa, minha professora Aline, do curso de DS, ela sempre pegava no meu pé, né? Ah, porque tem que criar função, tudo que você for fazer, enfim, tem que criar funções separadas. E a gente, quando a gente está aprendendo, a gente é meio cabeça dura, né? Mas depois a gente entende o porquê das coisas, né? E aí o que acontece, galera? Ela falava para mim, né? Para eu criar funções. E eu tinha o costume de criar, sempre o programa que eu criava, eu não gostava de ficar indo em arquivos separados, tipo, esse arquivo aqui é para fazer tal coisa, esse outro aqui é para fazer tal coisa, porque eu me confundia. Para quem está aprendendo, isso confunde um pouco. Aí a pessoa quer fazer tudo em uma linha só, aí fica aquele 200 linhas para um programa só. Só que isso é ruim, galera, por quê? Quando você quer usar somente uma funcionalidade, você não consegue separar daquelas 200 linhas, porque tá tudo misturado ali. Então fica difícil para misturar, para separar, na verdade, né? Então sempre é bom, galera, por boas práticas, vocês criarem funções separadas, né? Por exemplo, eu quero uma função só para preencher uma lista. Eu quero uma segunda função para ler essa lista. Eu quero uma terceira função para excluir essa lista. Cada funcionalidade vai ter o seu devido lugar, certo? Até porque vocês conseguem fazer chamada de uma funcionalidade específica, ou seja, de uma função específica. Então aqui, galera, aquele programinha que eu criei, como eu disse para vocês, basicamente o que ele fazia? Ele fazia você preencher uma lista de equipamentos, né? E aí depois ele exibia essa lista de equipamentos. Depois ele tinha a opção de você excluir o equipamento, de você pesquisar tal item por tal serial de equipamento, enfim. E eu vou estar mostrando para vocês essas funções detalhadamente agora, viu, galera? Toda vez que eu for criar uma função no Python, eu utilizo essa palavrinha aqui, ó, def. Sempre quando eu for criar uma função, utiliza def. E aí o nome da função, né? No caso, preencher inventário. E aqui a variável que você, ou parâmetro, né? O pessoal fala muito parâmetro. Eu entendo como variável. O que é essa variável que representa nessa função que você criou? Tudo que você fizer dentro dessa função, que é isso aqui, vai ser tudo mandado para essa variável aqui, certo? Então, galera, o que acontece? Vamos lá. Aqui, o que eu estou pedindo? Como essa função aqui, ela tem a função de preencher um inventário, uma lista. Então, quando eu for preencher alguma coisa, eu não preencho só uma vez, eu vou preencher várias vezes. E sempre quando é as mesmas perguntas, então eu vou criar tudo dentro de um loop, um while, né? E aí, como eu disse para vocês continuarem dentro de um while, vocês têm que criar um flag, né? Aliás, para vocês saírem de dentro de um while, vocês têm que criar um flag. Deixa eu tirar isso aqui. O que é um flag, galera? Por exemplo, eu quero preencher, sei lá, 1000 vezes um dicionário, uma lista, aliás. Enquanto eu digitar sim, que é o flag que eu estou criando, vai continuar digitando. Se eu digitar qualquer coisa diferente de sim, aí ele para o meu loop, que ele para o meu while, né? Então isso é justamente o que o meu while está falando. Ele está falando, enquanto a resposta que eu estou falando for igual a sim, ele vai continuar fazendo essas perguntas sem parar. Se eu falar que não, aí ele para o meu loop. Então o que eu estou falando aqui dentro dessa função? Eu estou criando uma lista, né? Lembrando que lista, você cria o nome da variável, aí você coloca igual a isso aqui, ó. Sempre quando estiver isso aqui em Python, significa que você está criando uma lista. E aí, galera, uma lista no Python é simples. Você vai ter um elemento na primeira posição, você vai ter um segundo elemento na segunda posição, e aí vocês só vão preencher nessa lista. Por exemplo, o que eu estou falando para preencher da minha lista no primeiro elemento? O nome do equipamento. Tá vendo o que eu estou falando? Eu poderia criar por fora aqui, por exemplo, sei lá, nome.
Aí eu coloco aqui o input e falo pro cara, digite o nome do equipamento. Digite o nome. Não. Só que isso aqui, galera, é o seguinte, é muito demorado, porque eu teria que criar cada elemento separado aqui e depois colocar tudo isso aqui dentro da minha lista de equipamento. Isso é muito demorado, então eu já faço de uma vez só. Tá vendo, galera? Eu crio aqui a variável, minha lista, né? Abro aqui a chavinha dela e fecho lá no final e falo, ó, a primeira posição eu quero que a pessoa digite o nome do equipamento. A segunda posição eu quero que a pessoa digite o valor, que é a opção float, né? Que é a opção numérica, decimal. A terceira opção eu quero que a pessoa digite o serial do equipamento. A quarta opção eu quero que a pessoa digite o departamento que esse equipamento pertence. Então é isso, galera. Eu criei minha listinha aqui com 4 itens, né? Lembrando que a primeira posição é sempre 0, começa em 0. Então, o que tem na minha primeira posição 0? Aí eu vou colocar aqui, posição 0 tem o nome do equipamento. O que tem na minha segunda posição? Eu vou colocar que a segunda opção vale 1, né? E vai ter o valor dela. Enfim, então essa primeira função eu estou dizendo o quê? Eu estou criando uma lista com 4 itens, certo? Que o usuário vai digitar. E aí o que eu pego? Eu pego a minha lista, que é a variável que eu estou deixando dentro da minha função, a variável geral, que vai pegar tudo que tem na minha função. E estou usando o método append. O que é esse método append? Quando eu trabalho com lista, galera, eu vou trabalhar com esse método append. Esse append aqui, ele vai pegar tudo que tem dentro da lista equipamento e vai colocar dentro da variável lista. Sempre quando vocês verem um append, ele vai pegar tudo que tem dentro de uma lista e vai adicionar dentro de uma variável. No caso, a variável que eu estou falando é a variável geral que eu criei, a variável lista. E aí ele vai perguntar aqui, ó, deseja continuar? Se eu digitar sim, ele vai continuar o loop. Aí você vai digitar novamente equipamentos, enfim. Se eu digitar qualquer coisa de sim, ele para o loop, certo? Então, minha primeira função de preencher uma lista está criada. Agora eu vou para uma segunda função. Isso aqui eu coloquei uma observação. Por exemplo, aqui eu criei a minha função, certo, galera? Quando eu for criar no outro arquivo, para executar o programa, o que acontece? Faz silêncio rapidinho aí, por favor. Quando eu for executar esse programa aqui, que eu for fazer a chamada, o que vai acontecer? Eu vou no meu segundo quando eu for fazer a chamada dessa função, o que vai acontecer, galera? Eu vou criar uma lista vazia, que eu não vou mostrar agora para vocês, só que só um exemplo. Eu vou criar uma lista vazia. E aí o que eu vou falar para o meu usuário? Eu vou falar para ele o que está acontecendo. Ó, eu quero que mostre para o usuário preenchendo lista. Vou mandar essa mensagem para o usuário, certo? Aí eu vou chamar a minha função, tá vendo? Ó, eu vou fazer a chamada dela, preencher inventário. Que foi a função que eu criei. E aqui, o que eu vou falar? Eu quero que ele vai pegar a minha lista que eu criei vazia, para ele pegar tudo que tem nessa função preencher inventário. Ou seja, tudo que tem na função preencher inventário está dentro dessa variável lista. Então ele vai pegar tudo que tem nessa função e vai passar para essa lista aqui, ó, vazia. Então essa é a ideia, galera. Então a primeira função está pronta. A segunda função, o que vai fazer? Vai fazer a leitura da lista. Então aqui eu vou criar de novo um def. E aí eu vou falar qual é o nome da função. E vou falar a variável que eu estou passando para essa função, para guardar tudo que tem da função. Aqui, galera, eu estou criando um contador. Por quê? Toda vez que eu for ler uma lista ou ler um arquivo, eu tenho que usar um for. Porque o for ele faz uma busca, né? Por exemplo, digamos que a sua lista tenha 10 elementos, 10 produtos, né? Então ele vai fazer a primeira busca, na primeira tentativa ele vai buscar o que você está procurando. Ah, não é? Vai para a segunda tentativa. Ah, não é? Vai para a terceira, até o final da lista, até chegar nas 10. Então aqui, galera, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um contador para eu saber qual é o número do equipamento que eu estou pesquisando. Então, esse contador aqui, antes dele girar a primeira vez, ele vale 0. Quando ele girar o programa a primeira vez, ou seja, quando ele buscar o primeiro item, não vai valer 0 o contador, vai valer 1.
Então, sempre quando vocês quiserem saber qual é o número do equipamento que vocês estão buscando, vocês criam um contador e aí vocês colocam esse contador para ele ser incrementado. A cada volta que o loop fizer, a cada volta que o programa fazer, ele vai receber mais um, que ele é mais igual a 1, né? Então, beleza. Vocês vão criar o número do equipamento, certo? Estou falando para ele que o número do equipamento... Ah, girou a primeira vez. O número do equipamento é qual? É 1. Ah, girou a segunda vez. O número do equipamento é 2. E assim por diante. Só que aqui, galera, ele não vai exibir para mim só o número do equipamento. Ele vai falar para mim o nome do equipamento, que é elemento na posição 0. Por quê? O que o meu for está fazendo aqui? O meu loop está fazendo? Estou falando para cada elemento que eu criei. Isso aqui é a variável que eu estou criando. Pode ser qualquer nome. Para cada elemento que eu criei dentro da lista que eu estou passando aqui, que é essa lista aqui, ó, o que vai fazer? Ah, o primeiro elemento ele achou que o nome do produto é TV, por exemplo. Então ele vai pegar o elemento na posição 0. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó? Cada item da minha lista tem uma posição. Essa é a primeira posição, essa é a segunda posição e assim por diante. Como a primeira posição começa em 0, então eu vou falar assim, ó. Ó, quero que pega o nome do equipamento da posição 0. Ah, eu quero que pegue o valor do equipamento da posição 1. O serial do equipamento da posição 2. E assim por diante, galera. Lembrando que esse barra é para pular linha, né? A cada resposta aqui dele vai pular linha. E isso aqui, galera, o que é esse 2 ponto aqui, 2.2f? Isso aqui é uma função que o Python tem. Sempre quando eu estiver trabalhando com valores decimais, por exemplo, sei lá, 25,25, nananana, para ele não exibir aquele monte de número depois da vírgula, eu falo que eu só quero 2 números após a vírgula. Então aí eu crio essa função aqui, né? 2 pontos, aí coloco, isso aqui é um f-string, isso aqui é uma manipulação de string que você faz no Python. Você coloca f, aí coloca isso aqui e faz a manipulação que você quer. Dentro de toda variável que você quiser colocar, dentro da manipulação de string, você coloca isso aqui, ó. Certo? Então, beleza. Então, a segunda função está criada, depois, como eu disse, vocês olham depois como é que funciona um programa e tal. E aí aqui é a minha terceira função, estou criando, certo? Que é localizar por nome. Ah, sei lá, digite o nome do equipamento que deseja buscar. Aí eu vou dar a resposta aqui, ó. Achou é igual a vazio, certo? Por que eu fiz isso aqui? Não achou, ele vai me dar isso aqui, ó. Equipamento não foi encontrado na lista. Por que eu fiz isso aqui? Porque é a mesma coisa, eu vou fazer um loop para percorrer tudo que tem dentro da minha lista, certo? Aí eu vou perguntar aqui, ó. O primeiro elemento que eu encontrei. Cadê? Tá, entendi agora. Tá. Então aqui, galera, é o seguinte, ó, o primeiro elemento, o que é? O nome do equipamento, certo? Se a pessoa digitou aqui o nome do equipamento, aí ele vai percorrer aqui no primeiro elemento, certo? Que é o nome. Se o nome que a pessoa digitou for igual ao nome do que tem dentro da minha lista, então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai digitar o valor dele, ele vai digitar o valor, né? Do nome do equipamento e vai digitar o serial do nome do equipamento. Se isso aqui for mentira, o que ele vai dizer? Ele vai falar para mim que achou, vai se transformar em não. Ou seja, ele vai dar a resposta. Cadê? Ah, tá, entendi aqui. Vamos lá, galera. Se o que o usuário digitou, por exemplo, o usuário está digitando o nome TV. TV, ele vai procurar aqui, ó, busca. Tem dentro da minha lista, na posição 0, tem o nome TV na posição 0 dentro da minha lista? Se isso aqui for verdade, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o valor de TV e o serial de TV. E aí aqui o que ele vai falar? Ele vai falar que achou, vai receber igual a busca. Já entendi aqui. E aí o que acontece? Ele vai pedir para continuar. Você quer continuar buscando o equipamento? Se você falar que não, cadê esse? Cadê o while? Está dentro do meu while.
Tá, entendi agora. Se você falar que sim, o que ele vai fazer? Aqui, achou. Se achou for igual a vazio, ou seja, se isso aqui não for preenchido, o achou vai ser igual a vazio. E a resposta for sim, ele vai procurar de novo aquilo que você está procurando. Só que ele vai dar a resposta aqui, ó, equipamento não foi encontrado na lista, porque está printando o não. E ele vai retornar de novo para a função do começo, para você buscar de novo. Agora, se a segunda opção aqui, se achou, ou seja, não preencheu aqui, ó. Se achou, aliás, foi diferente de vazio, ou seja, é porque achou algo, certo? E a resposta for sim, ele vai retornar aqui para a lista, certo? Para você continuar fazendo a pesquisa, certo? Então é isso, galera. A terceira função está pronta, é isso aqui que vocês vão entender. E aí a quarta função, o que que é? Isso aqui, galera, eu estou criando para cada equipamento que eu quiser digitar, ele vai ganhar um desconto, certo? Esse vídeo vai ficar bem longo, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza, mas vamos lá, né? Então aqui, galera, eu estou criando a função depreciar por nome e estou criando dois parâmetros, duas variáveis, né? Onde eu quero que passe uma lista e quero que passe a porcentagem, certo? Então o usuário ele vai digitar primeiro qual é o equipamento que ele quer que ganhe desconto, o nome do equipamento. E aí mesmo esquema, eu vou criar a opção achou e a opção não achou. Por que que eu crio isso aqui? Dependendo do que o usuário digitar aqui, eu vou dar essa resposta. Se eu vou comparar, se achou for preenchido, vai dar uma resposta. Se não for, se o que o usuário digitou for diferente do que tem na lista, ele vai dar a resposta não. Por isso que eu criei essas duas variáveis, certo? Então aqui, galera, aqui, mesmo esquema, como eu tenho que procurar tudo que tem numa lista, eu vou usar um for. Para cada elemento que eu buscar dentro da minha lista, se depreciação, ou seja, se o que o usuário digitou for igual ao nome do elemento que tem na minha lista, aí ele vai receber o quê? Ele vai ter uma conta que o que, que vai receber? O elemento na posição 1. O que, que é o elemento na posição 1? É o valor, lembra? Então o valor ele vai ser multiplicado por 1 menos porcentagem dividido por 100. O que, que significa isso? Isso aqui é uma porcentagem que o elemento está recebendo. Aí achou, que é a resposta aqui, vai ser mais igual a depreciação, que é o nome do equipamento que vai ser que vai receber o desconto, certo? Por que que eu faço isso, galera? Porque depois eu consigo usar. Ah, qual é o nome do equipamento que recebeu desconto? Tá guardado aqui, ó, na variável achou. Ah, qual que é a resposta para quando não achar? Tá guardado aqui. Aí é só fazer a chamada depois, tá vendo aqui, ó? Então ele vai perguntar para mim, ó, se achou foi igual a vazio, ou seja, ele não achou nada que o usuário digitou, não tem nada dentro da lista, e a resposta do usuário é se deseja continuar, ele vai printar o não, ou seja, ele vai printar equipamento não foi encontrado. E vai voltar para a função de novo, que é para perguntar tudo de novo. Agora, se achou alguma coisa, ou seja, diferente de vazio e a resposta for sim, ele vai mostrar o valor do elemento, que está na posição 1, né? E também vai mostrar o novo valor com desconto. Aí ele vai falar a porcentagem, né? Que é a conta que eu fiz aqui, certo? O produto, enfim. É isso. Aí aqui, beleza. A última função deve excluir. Vou dar uma adiantada aqui para o vídeo não ficar muito longo aqui, porque tem muita coisa ainda. Aí aqui excluir, mesma coisa. Tá vendo que eu sempre faço o mesmo padrãozão, galera? Porque não tem muita coisa diferente. A única coisa de diferença aqui, galera, é o remove. Quando você for usar utilizando lista, você usa a opção remove para remover tal elemento que você quer. Certo? Beleza. Vou clicar os vezes valores. Aí tem a opção, galera, que eu falei para vocês, que é para eu descobrir o maior valor que tem dentro de uma lista, eu vou usar a função max. O menor valor que tem dentro de uma lista,
eu vou usar a função min. E a soma de todos os valores eu uso a função sum. Aqui são para comparar valores numéricos, né, galera? E é isso, cara. Deixa eu finalizar o vídeo. Antes de finalizar o vídeo, eu vou executar esse programa aqui. Ó. Aqui, galera, o que eu fiz? Aqui eu criei as funções, certo? Para eu fazer a chamada das funções, o que eu faço? Eu faço from, aí eu falo na onde está essas funções e falo qual é o arquivo que eu estou pegando essas funções, certo? Aí eu vou importar todas as funções usando esse list aqui. Aí, como eu disse para vocês, eu vou criar uma lista vazia para preencher tudo aquilo que eu estava criando nas outras listas, das outras funções. Aí eu vou dar para o meu usuário, preencher no lista. Aí eu vou chamar a função e vou passar o parâmetro que eu quero, que é para colocar dentro dessa lista aqui. Aí, de novo, exibi na lista, vou chamar a função e vou chamar a lista que eu quero que exiba. Aí aqui mesmo esquema, chamar a função, e assim por diante, galera. Tá vendo? Então é isso, deixa eu finalizar o vídeo aqui com um vídeo longo, mas qualquer coisa, galera, deixa um comentário e olhe no GitHub.